E dentro daquele nosso desafio de toda sexta-feira ter um livro clássico da literatura mundial para nós discutirmos, eu trouxe para vocês George Orwell, A Revolução dos Bichos. Depois da vinheta, a gente conversa mais. É rapidinho, até já. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marcos. Eu sou do canal do Escritor Cínico e esse aqui é o vlog do Vivo Livros. Lembrando que esse livro, além de ser do nosso desafio do clássico, mundial, também vale para aquele meu desafio de 12 livros para 2018, ou seja, o livro de junho, que eu aproveitei para juntar com também o clássico mundial, ok? E vamos falar do George Orwell. O nome dele correto é Eric Arthur Blair. Pelo que eu pesquisei aqui, ele nasce no dia 25 de junho de 1913 e vai falecer no dia 21 de janeiro de 1950. Ou seja, ele teve uma vida curta, apenas 47 anos. Durante esse período, ele foi para a Guerra Civil Espanhola, foi por vontade própria. Ele nasceu na Índia, mas foi criado na Inglaterra, era jornalista também, e resolveu, quando estourou a Guerra Civil Espanhola, ele resolveu ir lá ajudar. Ele também participou da Guerra da Birmânia. E durante a sua vida adulta, ele se tornaria socialista. Ele conta no prefácio daqui do livro A Revolução dos Bichos que ele se tornou socialista não por uma questão teórica, não porque ele tivesse lido algum livro ou tivesse estudado Karl Marx, não. Foi porque ele vivenciou, juntamente com as classes mais pobres da Inglaterra, viu a opressão que elas sofriam, então ele resolveu se tornar socialista. Além do livro da Revolução dos Bichos, eu também tenho publicado pela Companhia das Letras O que é Fascismo e Outros Ensaios, um livro pouco conhecido aqui no Brasil do George Orwell, porque ele, além de ter escrito 1984, onde aparece pela primeira vez a expressão Big Brother, também escreveu A Revolução dos Bichos, que nós vamos conversar agora, e esse livro de ensaios, entre outros livros também. Mas nós só conhecemos praticamente esses dois que eu falei. Bom, A Revolução dos Bichos. Se você não conhece a história do século XX, principalmente a história da União Soviética, a Revolução Russa, que deu origem à União Soviética, você não vai deixar de entender a Revolução dos Bichos. Mas o próprio autor explica pra gente, a intenção foi fazer uma fábula onde os bichos falam e se comportam como os seres humanos para ironizar e denunciar o regime soviético comandado na época pelo Stalin. E o Stalin que dirigiu com mão de ferro a União Soviética. O que trata a Revolução dos Bichos? É uma fazenda onde os bichos são maltratados pelos seres humanos, principalmente o Sr. Jones, que é o responsável por essa fazenda. Então, existe um porco muito inteligente, que já é um senhor, em que ele aconselha aos bichos que se eles querem um dia ficarem livres dessa tirania, eles precisam se revoltar e conquistar sua própria independência. Esse senhor morre, esse porquinho morre, E aí os bichos tomam essa consciência e partem para uma revolução. Ou seja, eles fazem uma guerra, uma revolução na fazenda e acabam assumindo o controle, expulsando os humanos, principalmente o Jones. E aí eles começam a se organizar. Quem foram os mentores de toda essa revolta? Foram os porcos, principalmente dois porcos, Bola de Neve e o Napoleão. Bom, essas duas figuras, depois que os seres humanos vão embora, eles começam a reorganizar a fazenda dentro de uma ótica mais animal, ou seja, todos teriam direito a tudo e não existiriam classes. Existem 7 mandamentos que eles escrevem e esses mandamentos passam a ser rigorosamente respeitados e aplicados para que todos vivam em perfeita harmonia. Todos trabalhem de forma justa, tenham direito ao lazer e tenham a alimentação
necessária. Mas o que acontece é que surge uma discordância entre Bola de Neve e o Porco Napoleão. E aí começa a surgir toda uma casta governante, terminando com a sociedade igualitária. Com o passar do livro, isso vai se desestruturando. Bom, o próprio George Orwell, quando tentou publicar esse livro na Inglaterra, encontrou resistência. Ele conta no prefácio que os editores não aceitaram. E o único que aceitou, depois de ter entrado em contato com o governo, né, porque a época que ele publicou foi na década de 40, então logo depois é da guerra, logo depois em que a União Soviética, governada por Stalin, tinha ajudado os aliados a vencer a guerra, então não achou cabível essa publicação, e ele reclama disso no prefácio, que ele achou que isso foi uma censura, não foi uma censura oficial, mas foi uma censura do próprio editor. E por quê? Porque ele coloca justamente os porcos, e para quem viveu aquele período ou leu sobre a história, nas figuras de Stalin e de Leon Trotsky. Eram dois teóricos soviéticos que realmente entraram em choque e que eles racham, e Stalin passa a ser um ditador da União Soviética, levando sempre como a desculpa de que estava protegendo o povo russo e para isso precisava tomar essa iniciativa, dizendo que o Leon tinha traído os ideais da Revolução. E ao longo desse livro aqui, Revolução dos Bichos, nós vamos percebendo que a paródia ela é clara e objetiva. E o próprio escritor diz que fez de propósito um livro fácil para que todos pudessem entender. Ou seja, tinha recado certo. Mas o que ficou mais chocante na época é ele ter comparado os líderes soviéticos de então, que foram uns déspotas, como os porcos passam a ser, justamente com esses animais, os porcos. O livro, claro que não há como dizer que não é um bom livro. Ele é datado. E se você souber um pouco de história, principalmente da história russa, da Revolução Russa e dos seus desdobramentos, vai ficar muito mais fácil identificar os personagens. Existe um personagem chamado Garganta, que é um porco também. Ele significa, pelo que eu entendi, a imprensa comprada pelo governo oficial na época de Stalin, que passava informações falsas e confundia a opinião pública. A que ponto pode chegar um país mergulhado em uma ditadura, onde as informações não são veiculadas como realmente elas aconteceram e são totalmente distorcidas. O livro, como eu já falei, recomendado, é um livro que eu não sei se caiu em domínio público e se ele pode ser, como é que eu vou dizer, baixado na internet gratuitamente, mas não é um livro caro que vocês podem adquirir até por um preço não muito alto. Né? Vale a pena ler, é uma literatura que vai instigar aqueles que se interessam a entender a história e porque hoje a Rússia é assim e porque a Rússia foi uma Rússia comunista, ou seja, uma União Soviética, que anteriormente o nome realmente era Rússia, quando teve a Revolução de 1917 virou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E depois da queda do Muro de Berlim e da Perestroika, voltou a ser a Rússia, governada hoje pelo Putin. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o seu like, não deixem de dar o joinha, se inscrevam no canal se não são inscritos, comentem, que a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!